Em 2018, Donald Cerrone estava mergulhando na caverna Aerolito, no México, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dele. Donald Cerrone nasceu em Denver, no Colorado, em 29 de março de 1983. Quando jovem, ele era considerado problemático. Suas frequentes brigas nas ruas acabaram fazendo com que ele fosse detido pelas autoridades algumas vezes. Aos 16 anos, os pais de Donald não aguentavam mais os problemas que ele causava com a vizinhança e o mandaram para passar um tempo morando com a sua avó. Lá, ele foi recebido de braços abertos, mas ainda assim, as brigas com os novos vizinhos continuavam, assim como era na sua vizinhança anterior. Para extravasar sua energia, Donald começou a praticar kickboxing e muay thai, e foi nessa etapa da vida que ele foi notado como um talento para o esporte. Após vencer algumas competições regionais, ele foi introduzido ao MMA, onde ficou conhecido como Donald Cowboy, por usar chapéus de cowboy nas entradas ao octógono. Após vencer as primeiras 9 lutas invicto, Donald se tornou incrivelmente popular e recebeu o convite para competir no famoso torneio de lutas do UFC. Foi lá que Donald Cowboy ascendeu ao estrelato, tornando-se um dos maiores lutadores da competição. Além do seu talento nato para competições de luta, Donald também adorava outras atividades de adrenalina. Quando não estava em competição ou treinamento, ele sempre dedicava o seu tempo livre para atividades como mountain bike, corridas off-road, esqui aquático e até mesmo rodeio em cima de touros. Mas o que trouxe ele até o meu canal foi a sua história como mergulhador autônomo. Após o ensino médio, Donald se apaixonou por todos os tipos de atividades de mergulho, fosse mergulho em naufrágios, mergulho em apneia e, particularmente, o mergulho em cavernas submersas. Em agosto de 2018, Donald Cerrone estava na ilha de Cozumel, no México, onde planejou mergulhar com um antigo amigo, que chamaremos nesse vídeo de Alex. Nos primeiros 4 dias da viagem, eles foram mergulhar em alguns naufrágios em alguns recifes de corais, junto com outros amigos deles. Depois disso, eles planejaram um mergulho mais técnico, apenas eles dois, na caverna submersa conhecida como Cenote Aerolito. Localizada abaixo de um lago de aparência bastante comum, essa rede de túneis subaquáticos passam desapercebidos pelos milhares de turistas que visitam a ilha todos os anos. Um cenote é um poço natural que se forma quando a camada de calcário do solo sofre erosão e desmorona ao longo dos anos, modelando enormes sumidouros, cada um com uma aparência única. O cenote aerolito aparenta ser apenas um lago comum na superfície, mas suas águas escondem enormes redes de túneis e câmaras submersas. Até o momento, mais de 6 quilômetros de túneis interconectados já foram mapeados no local. Em 17 de agosto, Donald se despediu de sua esposa e seu filho recém-nascido com um beijo, quando foi se encontrar com Alex para o mergulho. Nessa hora, sua esposa lhe revelou que ela estava realmente preocupada com o fato dele ir para a caverna, acompanhado apenas de Alex. O motivo disso era que, apesar de Alex ser um mergulhador muito experiente,
inclusive sendo quase como um mentor para Donald. Ele agora já estava ficando com a idade avançada, e suas habilidades motoras estavam diminuindo com a idade. Sua mente ainda era ágil e afiada, como sempre, mas seu corpo poderia simplesmente não conseguir acompanhar em um mergulho tão exaustivo. Donald sorriu para ela e disse que se existisse alguém em quem ele confiaria sua vida em um mergulho, este alguém seria Alex. Depois disse para ela ficar tranquila, que tudo ficaria bem e ele voltaria para casa após o mergulho, como sempre. Mesmo assim, sua esposa ainda estava preocupada, e para tranquilizá-la, Donald levou um cilindro de ar extra. Originalmente, ele havia planejado levar 2 cilindros para o mergulho, portanto, agora ele teria 3 cilindros no total. No mergulho em cavernas, os primeiros mergulhadores que descobrem e mapeiam uma caverna precisam marcar o caminho que fizeram, usando linhas-guia em todo o trajeto. Geralmente, as cavernas submersas são grandes emaranhados de túneis e câmaras muito semelhantes entre si. Então, para garantir que encontrarão a saída, mesmo com baixa visibilidade, essas linhas-guias serão verdadeiras linhas de vida. Principalmente em sistemas não mapeados, onde os mergulhadores não estão familiarizados com os túneis. Essas linhas também são marcadas com sinais direcionais conhecidos como diretrizes, que são claros e fáceis de ler, e apontam para as condições encontradas mais adiante, podendo ser becos sem saída ou até mesmo a saída da caverna. Uma das principais causas de fatalidades no mergulho em cavernas é quando a linha-guia é colocada perto demais do fundo e acaba desaparecendo no lodo com o tempo, ou quando acabam se rompendo ao tocar em rochas mais afiadas. Quando uma nova caverna é mapeada, os mergulhadores instalam linhas permanentes no caminho, para facilitar para os próximos mergulhadores. Dependendo do nível de dificuldade das cavernas, os primeiros exploradores podem decidir instalar as linhas apenas do lado de dentro dela. Eles fazem dessa forma para evitar que outros mergulhadores recreativos encontrem essas linhas e decidam segui-las sem terem o treinamento ou estar portando os equipamentos adequados. Mesmo com as linhas permanentes, os mergulhadores precisam levar consigo carretéis extras para garantir que farão o mesmo caminho na hora de retornar para a superfície. Chegando ao sistema, Donald e Alex mergulharam no pequeno lago despretensioso e nadaram em direção à caverna Aerolito. Seguindo as linhas que já estavam instaladas na caverna, eles navegaram pelos imensos túneis de calcário, observando cada detalhe do lindo sistema que vieram conhecer. Até o momento, nada fora do esperado havia acontecido, e eles continuaram seguindo cada vez mais fundo pelos túneis. Entretanto, quando uma das linhas-guia chegou ao fim, eles precisavam soltá-la para mudar para a próxima linha. Alex estava na frente, então foi o primeiro a mudar. Mas quando estava fazendo isso, seu dispositivo de flutuação se ativou e levou ele direto para o teto da caverna. E pior ainda, enquanto subia, ele tentava nadar de volta, o que fez com que a linha-guia se enroscasse pelos seus equipamentos e seu corpo. Imediatamente, Donald nadou até Alex para ajudá-lo a se soltar, mas Alex agora começou a entrar em pânico. Ele começou a se debater violentamente, o que só o deixava mais preso na linha, além de levantar todo o lodo em volta dele. Quando isso acontece, todo o lodo na caverna
acaba reduzindo a visibilidade a praticamente zero. Naquele momento, a névoa era tão intensa que eles mal conseguiam enxergar um palmo à frente de seus rostos. Sabendo do perigo, Donald se distanciou de Alex, para que ele não acabasse ficando preso na linha guia também, e para que pudesse recuperar a visibilidade. Donald agora assistia impotente, enquanto Alex se debatia ainda mais. No mergulho em cavernas, quando um mergulhador entra em pânico, ele se torna um perigo para os outros mergulhadores ao seu redor. Portanto, é indicado não se aproximar caso isso aconteça, porque rapidamente a situação pode se tornar uma tragédia ainda maior. Nesse momento, Donald precisava decidir o que fazer. Ele podia se arriscar entrando na nuvem de lodo para ajudar Alex, ou poderia tentar sair da caverna para buscar ajuda. Donald decidiu se arriscar e entrar no lodo para tentar salvar o seu amigo. Assim que entrou na nuvem, imediatamente ele perdeu todo o senso de direção. Sem saber qual direção Alex estava, ele começou a entrar em pânico também. Em alguns momentos, ele estava em pânico, respirando muito mais rapidamente do que antes. Aquele foi o maior pânico que ele já sentira em toda a sua vida. Nadando aleatoriamente, ele bateu a cabeça no teto da caverna e incrivelmente conseguiu perceber que precisava se acalmar agora mesmo e respirar mais devagar. Ele olhou para os medidores de pressão em cada um dos cilindros que estava usando e lembrou que ainda tinha um terceiro cilindro que ele trouxe devido à preocupação de sua esposa. Depois, ele fechou os olhos e tentou pensar em um plano. Primeiro, ele tentou novamente encontrar Alex, mas ele não estava em lugar nenhum. Após alguns minutos procurando, ele soube que a única coisa que podia fazer agora era lutar por sua própria vida. Então, decidiu começar a tatear ao longo da parede da caverna para ver se conseguia descobrir aonde ele estava. Normalmente, os mergulhadores procuram lembrar de pontos de referência por onde passaram, caso precisem voltar. Mas aquela era a primeira visita deles na caverna. Então, era completamente desconhecida para ele. Ele também tentou procurar a linha, mas agora ela havia sido engolida pelo lodo e desaparecera completamente. Sem outra escolha, ele tentou nadar até sair do lodo, mas imediatamente chegou a uma parede. Então, tentou nadar mais para baixo e foi direto para outra parede. Agora, ele estava novamente entrando em pânico. Enquanto nadava aleatoriamente, com a respiração ofegante e a visão completamente ofuscada, milagrosamente, ele encontrou a linha permanente. Donald a agarrou e tentou se acalmar mais uma vez. Mas havia um novo problema. Ele estava do lado errado da seção assoreada. Ele seguiu por ela até o seu final, mas só após chegar lá, ele notou que havia nadado por ela indo contra a correnteza. Isso significava que ele estava entrando ainda mais fundo na caverna. Começando a entrar em pânico mais uma vez, ele deu meia volta e nadou depressa até o final da linha permanente, que dava de volta à nuvem de lodo. Voltando lá, literalmente hiperventilando de pânico, tudo o que ele conseguia pensar era naquela manhã, quando ele beijou sua esposa e garantiu que logo estaria voltando para casa. Procurando o caminho de saída, mais uma vez, ele pensou consigo mesmo que todo aquele tempo perdido
Logo, faria seu ar se esgotar completamente. Tentando se acalmar, ele olhou para o relógio e depois para os medidores e conseguiu descobrir que tinha cerca de 1 hora de ar restante. Ele começou a pensar sobre o que aconteceria quando começasse a ficar sem ar. Ironicamente, um dos maiores medos de Donald era de se afogar. Então, ele decidiu inflar seu dispositivo de flutuação e disparou para o teto da caverna. No começo, ele ficou parado lá, pensando em sua esposa, e pensou em pegar o seu lápis e bloco de nota para escrever uma mensagem de despedida para elas. Pensando em quão aterrorizado estava de se afogar, ele decidiu que quando seu ar acabasse, ele respiraria o ar do dispositivo de flutuação até que não houvesse mais oxigênio nele. Uma vez que restasse apenas o dióxido de carbono, ele continuaria respirando até que lentamente desmaiasse. Dessa forma, ele não estaria acordado quando se afogasse. Mas enquanto estava parado lá, com esses pensamentos dominando sua mente, um novo pensamento encorajador veio até ele. Donald pensou consigo mesmo: eu sou um lutador e não vou desistir tão facilmente. Então ele começou a rastejar ao longo do teto da caverna, de cabeça para baixo. Nessa hora, ele já havia esgotado sua lanterna e estava envolto em completa escuridão. Mas por sorte, lhe veio à mente que ele havia visto uma grande rachadura que percorria todo o comprimento do teto da caverna quando entraram. Ele rastejou por todos os lados procurando por ela, até que finalmente ele a encontrou. Agarrando-se a ela, ele seguiu adiante até que ela começou a se alargar. Pouco depois, ele começou a ver uma luz verde brilhante mais à frente e nadou ainda mais rápido em direção a ela. Seu alívio foi imensurável quando ele finalmente percebeu que havia conseguido encontrar a saída. Há poucos minutos, ele estava pensando em escrever uma nota de despedida para a família, e agora ele estava vivo e iria para casa vê-los. Mas na hora de sair, ele precisava atravessar uma rachadura bem pequena, e seus tanques estavam ficando presos ao tentar passar. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguia. Então, ele se acalmou mais uma vez e continuou nadando mais adiante, até que encontrou uma outra rachadura maior. Essa fenda era por onde eles haviam entrado. Ainda mais incrivelmente, quando rompeu a superfície e saiu do lago, Donald avistou Alex sentado lá, já a ponto de chamar as autoridades de resgate para que fossem em busca dele. De alguma forma, mesmo em pânico, Alex havia conseguido se desvencilhar da linha guia. E após procurar por Donald, havia conseguido encontrar o caminho para fora da caverna. A água estava tão assoreada que ambos não conseguiriam se enxergar, a não ser que esbarrassem um no outro. Os dois se entreolharam e Alex disse a Donald: "Acho que não iremos mais mergulhar juntos, não é?" E Donald respondeu: "Acho que não." Em seguida, Donald pegou seu telefone e ligou para sua esposa, contando a ela os momentos de pânico que esteve e agradecendo por tê-lo convencido a levar um cilindro de ar adicional naquele dia. Apesar da situação desesperadora, tanto Alex como Donald continuam fazendo mergulhos em cavernas até os dias de hoje, mas nunca mais fizeram isso juntos. Essa história foi baseada num relato em primeira mão dado por Donald Cerrone.
Eu deixei um link de sua entrevista no podcast do Joe Rogan na descrição desse vídeo. E recomendo que você assista, porque ele faz um relato assustador de seu pânico durante toda a aprovação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de apenas R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.